Máquinas com transporte simples, transporte por agulha, transporte duplo, transporte triplo, transporte diferencial, transporte auxiliar. Você sabe a diferença entre eles e onde são aplicados? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a diferença entre máquinas de transporte simples e transporte duplo. Assista até o final e saiba quais as diferenças entre elas e suas principais aplicações. O sistema de transporte das máquinas de costura é aquele conjunto de peças que movimentam o material durante a costura, transportando o material em deslocamentos do tamanho do ponto escolhido. Para entendermos melhor os sistemas de transporte de costura, vamos começar falando sobre o sistema de transporte simples, que é o sistema mais comum nas máquinas de costura reta. Nesse sistema, quem transporta o material durante a costura são os impelentes, que comumente chamamos de dentes ou serrilhas, por ter um formato parecido com o de uma serra. Note que as pontas dos dentes ficam inclinadas no sentido da costura. A cada volta que o volante da máquina dá, os dentes giram uma vez em um movimento elíptico. Quando estão abaixo da chapa da agulha, eles vão no sentido contrário da inclinação dos dentes. E quando sobem acima do nível da chapa, movimentam o tecido no tamanho do ponto ajustado. As desvantagens desse tipo de transporte é que quando costuramos duas ou mais folhas de tecido, que é o que acontece praticamente sempre, ele tem maior aderência na folha inferior e a de cima fica de certa forma presa pelo calcador, que tem por objetivo não deixar o tecido flanar na formação do ponto e evitar a falha na costura. Assim, a tendência é que a folha de cima ande menos que a de baixo, gerando franzidos indesejados e muitas vezes a diferença no comprimento no final da costura. Para evitar isto, mesmo com a máquina bem regulada, com pressão de calcador, tensão de linhas bem ajustados, costumamos colocar o pique de marcação nas costuras. Nas costuras mais longas, os operadores precisam controlar o movimento de material, segurando a folha inferior e soltando a superior, de forma que se reduza a incidência desses pequenos defeitos de costura. Mas, algumas vezes não conseguimos evitar, como a diferença do tamanho do comprimento do ponto quando a costura passa em cruzamento de costura ou materiais mais espessos. Chamamos de transporte duplo as máquinas que têm os movimentos feitos por duas peças simultaneamente. As mais comuns são as que têm transporte por agulha, onde a agulha movimenta junto com os dentes, diminuindo os riscos do material de cima andar menos que o de baixo e facilitando a passagem nas junções de costura e cruzamentos com diferença de quantidade de material. As máquinas de duas agulhas, ou pespontadeiras, como são popularmente chamadas, têm transporte por agulha. E as máquinas retas também têm sua versão com esse sistema de transporte, utilizadas nas costuras de materiais mais delicados, como seda ou tecidos de baixa gramatura, na fabricação de camisas e alfaiataria em geral, assim como nas costuras de materiais mais pesados ou espessos, como por exemplo a costura das pontas de cós de uma calça jeans. Para materiais mais pesados e de maior dificuldade, existem as máquinas de transporte duplo por calcador. No transporte simples ou duplo por agulha, o calcador da máquina fica pressionando o material para que ele não suba no momento da formação do ponto, evitando a falha do ponto na costura. Quando o transporte é duplo por calcador, o sistema é semelhante ao de transporte simples. Os dentes transportam com a agulha fora do material. No entanto, o calcador é dividido em duas partes, ou dois calcadores. Um se presta a segurar o material e o outro anda junto com os dentes. Desta forma, os materiais mais pesados, como couro, lona, fibras espessas, etc., são transportados com maior facilidade, resultando em costuras mais uniformes. Se você tem dúvidas de qual é o sistema de transporte ideal para os seus processos de costura, procure um de nossos revendedores ou consultores. No próximo vídeo, falaremos sobre as máquinas de transporte triplo, com transporte auxiliar e transporte diferencial e algumas de suas aplicações. Até lá! Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Todas as semanas temos vídeos novos, com informações, dicas e lançamentos de novos produtos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.